Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo mês, iniciando um novo tema. E esse mês nós vamos falar da vida do espírito no mundo. Porque nós estamos aqui encarnados, né? Estamos nos nossos corpos físicos interagindo com a matéria, mas nós somos espíritos, mesmo estando vestindo essa roupagem física. Então a gente vive a verdadeira vida, a gente vive a vida espiritual no mundo físico, mesmo estando em corpo físico. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso esse mês. E hoje nós vamos falar do sono, que já é uma experiência de morte, vamos dizer assim. Porque quando nós encarnamos, bom, nós somos espíritos, certo? E como espíritos que somos inteligência, ok? Então, eu sou uma inteligência. E quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, se os espíritos possuem uma forma, eles explicam que para o que a gente conhece como forma, não, né? Porque a nossa visão é limitada, né? A gente dá forma dentro do que a gente conhece como forma, né? Eu sempre comento sobre isso, quando a gente vai fazer um desenho, né? Vai criar uma imagem, por exemplo, de um extraterrestre, né? De um ET, a gente sempre arruma um jeito de botar um olho ali, né? Pode até não ter 2 olhos, mas tem que ter um no meio do corpo, da cabeça, sei lá o quê. A gente sempre arruma uma cabeça, uma forma de ter. Quer dizer, a gente está querendo construir uma roupagem extra planeta Terra, mas a gente usa as formas que a gente conhece, né? Que é o corpo humano, então a gente acaba sempre associando alguma coisa. Então os espíritos explicam, olha, para o que vocês conhecem como forma, não, o espírito não tem forma. E aí quando a gente vai, então, encarnar, e aí a gente precisa se conectar com o corpo físico, a diferença, né, da característica de um corpo material, de matéria bruta, como o nosso, né, que a gente pega, assim, e nós, espíritos, é muito grande. Então, a gente utiliza do fluido cósmico universal, né, retira fluidos do planeta que a gente vai encarnar, no caso, planeta Terra, e cria o perispírito. Então, se eu estou falando algo que você ainda não está familiarizado, volta lá nos episódios iniciais do programa, porque a gente fala do planejamento encarnatório, a gente fala da vida do espírito no mundo, e explica sobre o fluido cósmico universal, sobre o perispírito, que é uma roupagem semimaterial que une o espírito ao corpo físico, ok? Então, eu espírito, estou conectada a um corpo físico através de um corpo semimaterial, que é invisível aos nossos olhos físicos, mas possui, sim, uma composição de matéria, que vem do fluido cósmico universal. Então, tem o corpo físico, de matéria bruta, que é esse aqui que a gente sente, tem o espírito, que sou eu, inteligência que sou, e tem o perispírito, que é uma roupagem semimaterial que une o espírito ao corpo físico através de laços fluídicos. E esses laços fluídicos é que fazem o corpo físico espelhar o espírito e o espírito espelhar o corpo físico. Ou seja, aquilo que eu penso, eu, espírito, penso, o corpo reage a isso, né? Aquilo que o corpo sente, acontece no corpo, cortou aqui meu joelho, eu, espírito, sinto, né? E assim vai. E é daí também que a gente acaba entendendo por que algumas doenças físicas a gente só consegue curar quando resolve, a mente, né? Através de terapêuticas, a gente consegue resolver a causa, que é psíquica, né, mental, emocional, e aí a gente consegue alcançar a cura do físico, porque o físico está só espelhando os nossos
as nossas desarmonias, os nossos desequilíbrios mentais. Mas não é esse o tema que a gente vai aprofundar hoje, né? Eu estou só resgatando, né, esse entendimento de que nós somos espíritos e não corpo físico, mas estamos utilizando do corpo físico para interagir com a matéria. Ocorre que, ao encarnar para a vida física, interagir com a matéria, pegar nas coisas, ver, né, se relacionar com outros corpos e tudo mais, não significa que eu não estou vivendo a minha vida espiritual. Logicamente, se eu quiser sair do quarto e ir para a cozinha, eu não consigo fazer um caminho reto, de linha reta, né? Por quê? Porque existem paredes. E o corpo físico não consegue atravessar, penetrar as paredes, né? Então eu preciso respeitar as paredes, aí eu vou contornando até que eu consiga chegar na cozinha. Essa é a vida no mundo físico quando eu estou encarnada, né? Agora, enquanto espírito, eu tenho outras propriedades, né? Quando a gente estuda o perispírito, a gente estuda os atributos do perispírito, e um deles é justamente a capacidade de penetrabilidade, né? Então, o perispírito consegue penetrar, né, a matéria. E aí eu consigo sair do quarto e ir para a cozinha atravessando a parede. Não tem esses filmes que a gente assiste, né, que tem os espíritos, e aí o espírito está no quarto, de repente ele está ali, ele não tem que ficar contornando, porque o perispírito consegue atravessar essas paredes, né? Pois bem, então, olha só que interessante, por isso que a gente começa falando do sono. Eu estou agora aqui, acordada, né, em vigília, utilizando no corpo físico para interagir, para fazer o que eu estou fazendo. Quando eu vou dormir, eu começo a vivenciar o que a gente chama de emancipação da alma. O corpo fica na cama e eu, espírito, me distancio do corpo. Ao me distanciar do corpo, quanto mais eu vou me distanciando do corpo, mais eu vou ampliando a minha percepção espiritual e reduzindo o que a gente chama de tensão psíquica, que é essa vigília, é a consciência de estar no físico. Tá certo? Então, eu vivencio aqui um transe, em que eu saio da vigília, do estado total de vigília, como eu estou aqui agora. Eu estou aqui, ó, falando e consciente da minha relação física na matéria. Agora, quando eu durmo, né, eu repouso o corpo e eu reduzo a vigília no mundo físico. Então, fechei os olhos, aí eu começo a sair da consciência física e amplio a consciência espiritual. Então, eu, espírito, recupero a minha liberdade de espírito. E aí eu ganho a liberdade para ir para onde eu quiser, fazer o que eu quiser. Porque eu não tenho mais o corpo físico ali me limitando. Acontece que, quando a gente fala do planejamento encarnatório, e a gente tem, né, no nosso programa, lá nos primeiros meses, o tema que fala do planejamento encarnatório, por isso eu te convido a assistir, caso ainda não tenha visto, para entender melhor, a gente, então, entende sobre esses laços, né, fluídicos que me unem ao corpo físico e me mantêm em vida física. Através desses laços fluídicos é que eu consigo dar vida aos órgãos físicos, tá certo? Então, quando eu durmo, eu me distancio do corpo físico, mas os laços fluídicos continuam conectados, ok?
Então, você provavelmente já pode ter ouvido falar, por exemplo, no cordão de prata, né? Então, esse cordão de prata é justamente uma visão consolidada, única, que a gente vê desse laço que vincula o espírito ao corpo físico. Pois bem, então, eu, espírito, começo a reduzir a vigília no corpo físico e vou me distanciando do corpo físico. E o corpo físico fica ali, em repouso, renovando as suas células, porque como ainda há o laço fluídico, ainda há fluidos vitais dando vida ao corpo físico. A gente explica isso lá quando a gente fala da nossa vinda ao mundo físico, ok? E aí eu, espírito, ao reduzir a consciência física, amplio a consciência espiritual. Então, eu acesso a minha memória espiritual, eu acesso o que está no meu inconsciente físico, porque está na minha memória espiritual. E eu recupero os atributos do perispírito, porque estou eu, espírito, com o meu perispírito aqui, que tem a penetrabilidade, né, que se movimenta na velocidade da luz. Então, eu vou para onde eu quiser ir. Durante o sono, meu corpo está repousando e eu posso ir para o plano espiritual mais elevado, eu posso acompanhar meu mentor, meu anjo guardião, e aí a gente vai para o plano espiritual e eu posso fazer estudos lá, eu posso ter acolhimento dos irmãos que me amam, né, dos espíritos desencarnados que me mentoriam, me acompanham, né, familiares que desencarnaram, eu posso ir lá visitá-los e matar a saudade. Eu posso ir para festas, eu posso visitar pessoas, eu posso fazer o que eu quiser, né, de acordo com a liberdade que eu tenho enquanto espírito. Então, durante o sono, a vida continua. Só que essa vida que eu estou tendo durante o sono é a verdadeira vida, é a vida espiritual. Aí olha que interessante, vamos supor, eu estou atordoada com ciúme, muito ciúme de alguém. E aí é muito comum que ao dormir, eu, espírito, vou atrás dessa pessoa para saber o que ela está fazendo, sabe? Ou eu vou para lugares que eu gosto de estar. Então, eu posso ir para festas, né? Ou está acontecendo algum problema em algum lugar, um acidente, uma fatalidade, e eu posso ir lá ajudar. Então, eu também trabalho durante o sono. Eu posso trabalhar intelectualmente nas soluções do que eu busco, que eu preciso resolver. Eu posso trabalhar servindo, né? Indo para locais, ajudar espíritos que estão necessitados de ajuda. E aí, quando chega, então, depois eu retorno ao corpo, volto à vigília física, acordo, desperto e vou viver o meu dia físico. Por isso é muito comum, às vezes, a gente ir dormir com dúvidas e a gente acorda com certezas. É comum a gente dormir bem e acordar cansado. Às vezes a gente sente como se tivesse sido atropelado durante a noite, embora tenha dormido a noite inteira, né? Às vezes a gente vai dormir agitado e acorda sentindo confiança, sentindo uma tranquilidade que a gente não sabe explicar. Às vezes a gente acorda sentindo o cheiro de onde a gente estava. Aí, olha que interessante, né? Vem o sonho. Vem o sonho. Quando eu me distancio do mundo físico e dou continuidade à vida espiritual,
as coisas que eu estou fazendo podem se registrar na minha consciência física. Então é assim, quanto mais desprendido eu estou, quanto mais eu me distancio do corpo físico, menos eu registro na consciência física, né? Porque aí a distância está tão grande que o cérebro, que é físico, não consegue registrar o que está acontecendo na experiência espiritual, ok? Agora, se eu não estiver tão desconectado do corpo físico, então é mais comum que se registrem na minha consciência física as imagens do que eu estou vivendo. Mas aí quando a gente fala do sonho, a gente entra numa complexidade, porque o sonho pode ser muita coisa, né? É assim, quanto mais próximo, mais conectado eu estou do corpo físico, eu ainda não estou, então, vivendo essa liberdade espiritual. Eu começo a ter acesso a uma digestão psíquica, vamos dizer assim, tá certo? Então, por exemplo, durante o dia, acontecem muitas coisas em paralelo. E eu não consigo dar a devida atenção a tudo que acontece. Eu não consigo dar um tempo, né, dedicado a determinadas situações para eu digerir aquilo. Mas aquilo fica registrado, né, na minha consciência. E eu vou seguindo o dia. Quando eu paro e eu começo a vivenciar esse transe em que eu estou reduzindo a vigília aqui, reduzindo a tensão psíquica e começando a vivenciar esse transe, eu começo a acessar essas informações. Então, a gente vivencia uma espécie de digestão psíquica. Muitas imagens vêm à nossa cabeça que representam coisas que a gente viu e não deu atenção, coisas que a gente ouviu, coisas que se repetiram muito, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente passar o dia fazendo a mesma coisa e, ao dormir, sonhar só com isso, o mesmo tema, né? Também é muito comum a gente estar dormindo e ter aqueles sonhos incoerentes, né? Que, assim, aparece um jacaré e aí, de repente, a gente vai pegar no jacaré, mas está andando de bicicleta e um cantor começa a cantar e aí, de repente, eu estou no céu e cozinhando, aí vem um camarão. Né? Então, assim, umas coisas um pouco sem lógica. Quer dizer, você não consegue nem contar como foi seu sonho, porque não tem uma história, não tem um enredo, né? O que são essas coisas? São simbologias. Eu estou fazendo essa digestão psíquica, eu estou revendo algumas coisas que eu não parei durante o dia para pensar e digerir com consciência. Então, eu estou digerindo isso no inconsciente, né? E aí, o ideal nessas situações é que a gente procure entender a simbologia disso, né? Então, bom, eu fui pegar no jacaré, né? O que o jacaré simboliza para mim? E aí, quando eu fui pegar esse jacaré, eu estava andando de bicicleta. O que andar de bicicleta simboliza para mim? Né? E aí, de repente, eu estava voando. O que voar simboliza para mim? Existem livros, né, que a gente encontra da simbologia do sono, do sonho, né? Ah, sonhar com cobra significa tal coisa, sonhar com borboleta significa tal coisa. Mas a gente tem que ter cuidado com essas simbologias, porque elas são genéricas. Só que na minha história, eu associei a cobra a um significado. E na sua história, você associou a cobra a um outro significado. Então, se nós dois sonharmos com cobra, não significa que é a mesma simbologia, entende? Aí a gente compra o mesmo livro que fala Simbologia dos Sonhos. Sonhar com cobra por exemplo, prosperidade financeira, né? É um indicativo de que é uma fase boa para ganhar dinheiro. Então a gente acha que você e eu vamos, opa, as coisas estão boas por aí. E não necessariamente. Às vezes a cobra, para mim,
representa surpresa ou representa medo. A cobra para você pode representar sofisticação, entende? Depende da nossa história. Por isso que o ideal não é a gente ficar pesquisando a simbologia das coisas, mas é a gente entender o que significa aquele jacaré para mim. E por que é legal isso? Porque é um processo de autoconhecimento, já que eu não tive uma digestão psíquica durante a vigília, na minha consciência, a partir do momento que, no processo de emancipação da alma, eu acessei o meu inconsciente e eu tive essa digestão, é legal eu entender o que eu estou digerindo. Porque a minha digestão não é um jacaré, a bicicleta e o camarão, entende? A digestão está por trás disso. É o que o jacaré significa para mim, andar de bicicleta significa para mim, ou o camarão significa para mim. E é muito legal esse exercício. À medida que a gente vai tentando entender o que está por trás dessas simbologias, a gente vai começando a compreender mais as nossas emoções e como nós estamos lidando com aquilo. Então, vamos supor, vou simular aqui, tá? O jacaré, para mim, representa respeito, né? É uma natureza que pode me ferir pela própria natureza dela, sem maldade. Então, cabe a mim ter respeito, né? E aí, então, eu tô lá, eu vou tentar pegar um jacaré. Quer dizer, eu vou invadir esse respeito, eu estou invadindo, né, o respeito que eu deveria ter ali, seja lá do que for. Então, eu já começo a interpretar meu sonho, eu não estou falando do jacaré, eu estou falando de algo que eu deveria estar respeitando e eu estou com dificuldade, eu estou querendo ir lá agir, né? E aí, de repente, eu vou e ando de bicicleta. Mas o que significa andar de bicicleta? Vamos supor, estou simulando, que eu associe vai pedalar. Sai daqui, né? Então, poxa, se eu invadir o respeito, aquilo que eu tenho que respeitar pode ser que surja a necessidade de eu me retirar, de eu não poder estar ali. Percebe a diferença? Não tem a ver com jacaré, com bicicleta, com nada disso. Tem a ver com uma digestão psíquica que, diante de algo que eu estou vivendo, no meu contexto de vida, eu tenho que repensar na forma. Estou invadindo limites de respeito que podem acabar trazendo efeitos do tipo exigir o meu distanciamento, né? E aí, o sono, então, pode ter essa oportunidade do sonho digestivo, vamos dizer assim, né? Que tem acesso ao inconsciente e a gente começa a ter uma digestão psíquica, mas também pode ter o resultado da experiência que eu tenho nesse desdobramento. Então, eu vou visitar a minha avó e a gente se abraça e a gente mata a saudade. A depender do quão eu estou desconectada do corpo físico, essa vivência que eu tive não se registra na minha memória física. Então, eu acordo e perguntar, você sonhou? Não, eu não sonhei. Eu tive a minha vida normal, eu segui a vida continua, mas eu não consegui registrar na consciência física o que aconteceu ali, tá certo? Ou, às vezes, eu não estou nem tão distante, nem tão conectado. E aí aquilo se registra na minha memória. Mas já percebeu que às vezes a gente acorda, lembra do sonho, e aí a gente levanta, se ajeita e vai tomar café da manhã, daqui a pouco a gente não lembra do sonho mais. E a gente tenta lembrar, tenta e não consegue, não é? Por quê? Porque como a conexão não estava muito forte, se registrou no consciente, mas eu não exercitei aquilo na consciência, então aquilo se foi embora, né? Então, por isso que tem os sonhos que a gente lembra, tem os sonhos que a gente não lembra, tem sonhos que a gente volta com aquela sensação do sonho. Então, tem coisas que a gente realmente estava vivendo. Poxa, eu sonhei que eu abracei minha avó, eu cheirei ela, e é verdade, abraçou, cheirou e foi muito gostoso, né? E daí também vem premonições, situações que em desdobramento a espiritualidade nos apresenta algo que vai acontecer, né? E às vezes a gente acorda lembrando e a gente consegue prever, nossa, eu sonhei que tal coisa ia acontecer. E acontece mesmo, né?
ou não. Eles nos avisam, a gente tem um certo preparo psíquico, mas não está na consciência física, então a gente não lembra desse sonho, né? Enfim, estamos aqui resumindo essa experiência, né, essa ponte para o além, né? É uma experiência num estilo, é como se fosse uma pequena morte, porque eu sigo a vida espiritual, mas eu ainda estou com os laços fluídicos conectados no corpo. E para você que ficou com a curiosidade de aprofundar mais e compreender mais, eu sempre sugiro, né, que faça o estudo sistematizado da doutrina espírita, que numa aula semanal a gente aprofunda tudo isso, a gente entra mais nesses temas durante os semestres de estudo, é bem bacana. E indico também o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É um livro que fala muito, explica muito sobre essa relação da verdadeira vida no mundo físico e desse processo de emancipação da alma. Tá certo? Semana que vem, então, a gente continua falando, né, a vida do espírito no mundo físico. Então, a gente se encontra lá.